Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca uma ideia sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e o assunto é quadrinhos. Hoje a gente vai ter um papo aqui sobre X-Men, Crepúsculo dos Mutantes. Tô aqui com a edição da Salvat, né, aquela parte clássica da coleção, que vai reimprimir histórias antigas, histórias clássicas, né, histórias importantes da cronologia dos personagens, e a gente vai ter aqui, nessa edição, as edições 50 a 59 da revista X-Men original, né, da primeira revista dos Mutantes. E por que eu estou trazendo essa revista aqui pra gente bater um papo? Tem muita coisa interessante aqui, tem muitas curiosidades, tá? E eu vou já dar logo um pequeno spoiler aqui. Nessa edição a gente vai ter a fase final dos X-Men. Vocês já vão entender o que eu estou falando aqui. A gente vai ter realmente o Crepúsculo dos Mutantes, tá? Foram as últimas edições da revista, né? Basicamente da revista 50 até a revista 66 dos X-Men, antes do título ser cancelado. Mas eu vou explicar essa história um pouquinho mais pra frente pra vocês, beleza? O detalhe é que essa fase toda, ela foi republicada nessa coleção da Salvat em 2 volumes. O Crepúsculo dos Mutantes, que eu mostrei aqui pra vocês, e o X-Men, A Sombra de Sauron, que a gente vai comentar num próximo vídeo, tá? Então se você não quer perder e ainda não tá inscrito no canal, aproveita, se inscreve logo, ativa o sininho. Tem muita curiosidade, muitas informações interessantes, principalmente para quem curte X-Men, mas para quem curte quadrinhos em geral, porque assim, foi um momento interessante da cronologia dos X-Men, né? E apesar da revista não ter sido salva do cancelamento, várias coisas importantes em termos históricos para a equipe, né? Históricos para os quadrinhos também, e para a cronologia da equipe, aconteceram nessas últimas edições. Então, se você é fã dos X-Men, com certeza vai ter informação interessante aqui para você, beleza? Então vamos lá, para a gente começar a contextualizar aqui o nosso papo, antes da gente entrar propriamente na revista, o que é interessante da gente comentar? Como eu falei, a revista dos X-Men ela não estava vendendo bem. Na verdade, desde que ela foi lançada ali, mais ou menos junto com a revista dos Vingadores, os X-Men não fizeram tanto sucesso em termos de venda, tá? É difícil a gente acreditar nisso, especialmente se você começou a ler quadrinhos ou acompanhou a fase dos X-Men nos anos 80, nos anos 90, finalzinho dos anos 70 também, quando a equipe realmente se transformou num grande sucesso de vendas. Acho que foi durante um bom tempo o carro-chefe de vendas da Marvel, mas nem sempre foi assim. A revista lutou no início para não ser cancelada, só que chegou num ponto em que as vendas realmente estavam ruins e o cancelamento se tornava uma possibilidade cada vez mais clara. Mas a Marvel tentou, deu seus últimos tiros ali para tentar salvar a revista do cancelamento. E é justamente essas histórias que a gente vai ter aqui. Então, o que aconteceu mais ou menos? Quais foram as medidas que a Marvel tomou para tentar salvar a revista? Primeiro, a gente vai ter alguns números aqui desenhados pelo Jim Steranko, que é um dos grandes mestres dos quadrinhos também. Não deu muito certo também, não foi suficiente. Então a Marvel deu liberdade criativa de um ponto em diante para a nova equipe responsável pela revista, para eles fazerem o que bem entenderem, né, para ver se ainda existia alguma possibilidade de melhorar as vendas. Essa equipe que cuidou da revista nos seus derradeiros números foi ninguém menos que Roy Thomas, uma grande lenda dos quadrinhos. Já escreveu praticamente todos os grandes personagens da Marvel, foi editor-chefe da Marvel durante muito tempo, depois desse período aqui, né? E outra lenda, Neal Adams, que infelizmente faleceu, nos deixou agora recentemente em abril. Então, essa dupla incumbiu criar e realizar as últimas histórias dos X-Men, mas infelizmente nem mesmo eles conseguiram salvar a revista do cancelamento, o que não quer dizer que a gente não vai ter boas histórias e histórias importantes até hoje, conforme a gente vai ver, tá? Então olha lá, pra gente começar a nossa exploração aqui, tem um último detalhe interessante para citar, para ver como as coisas são. Nesse período da Marvel, tinha um jovem estagiário que, entre as suas funções, tinha a obrigação de abrir as cartas e fazer a triagem, né, da seção de cartas da revista dos X-Men. E esse estagiário era ninguém menos que Chris Claremont, que, como os fãs de quadrinhos sabem, né, algum tempo depois foi o responsável por essa grande revolução dos mutantes e tal, de transformar os X-Men num grande sucesso de vendas. Mas ele começou lá como estagiário lendo cartinhas que na sua grande maioria reclamavam bastante da arte da revista dos X-Men, especialmente dos títulos das edições desenhadas pelo Don Heck. Mas vamos lá, vamos começar aqui a entrar na nossa edição. A gente vai ter aqui uma breve recapitulação do que aconteceu antes, né? E como parte também desse esforço de melhorar a revista, as vendas, foram introduzidos novos personagens, dentre os quais, olha, a gente vai ter aqui, deixa eu tentar aproximar, a Lorna Dane, que hoje a gente conhece como Polaris, né, mas na época ainda não tinha adquirido esse codinome. Então a gente vai ter aqui, na verdade, a primeira edição aqui vai ser o número 50, que tem a Lorna Dane aqui na capa, né, já com o uniforme, mas ainda sem um codinome. E essa edição foi desenhada pelo Jim Steranko, né? Que assim, eu vou dar aqui a minha humilde opinião, apesar de ser um dos grandes mestres dos quadrinhos, aqui, nas duas edições que ele desenhou, acho que ele não fez
o melhor trabalho, tá? Talvez por conta da arte final, enfim. Mas quem leu as histórias, quem teve a oportunidade de ler as histórias dele no Nick Fury, realmente é uma diferença grande no traço, enfim. Ele ainda tem, obviamente, todo o lance da criação de cenas, do design e tal, das páginas legais e visualmente interessantes e tudo mais. Mas assim, aqui não acho que tenha sido um dos melhores trabalhos dele, tá? Só para vocês terem uma ideia. E assim, eu queria saber de verdade quem foi que inventou esse uniforme aqui pro Anjo. Sério. Quem sou eu para falar de design, né? Enfim, não entendo nada de design, como vocês podem perceber a partir das thumbnails que eu faço para os vídeos aqui, mas esse é um dos uniformes mais feios que eu já vi na história dos quadrinhos, sinceramente. Parece que tipo um suspensório que vai do nada para lugar nenhum, um monte de cor maluca aqui, enfim, só uma curiosidade. E aqui, nessa primeira história, a gente vai ter a revelação de que, na verdade, a Polaris é filha do Magneto, tá? Eu, sinceramente, não sei se essa informação ainda procede, porque a cronologia dos X-Men é uma grande salada e sempre tem um vai e vem e tal. Tem gente que é filho do Magneto, depois não é, enfim. Então, nessa época, ela ainda era considerada filha do Magneto, tá? Pelo menos inicialmente. Na edição seguinte, a gente vai ter aqui também, de novo, a arte do Jim Steranko, olha, com os designs dele diferenciados e tudo mais. Mas aquela história, como eu estava falando, não acho que tenha sido um dos melhores trabalhos dele, né? Enfim, só para vocês terem uma amostra aqui da situação. Mas a revista estava indo ainda, né? E nessa época os roteiros eram do Arnold Drake, tá? Que já vinha escrevendo a revista há um tempinho, né? Mas não estava dando muito certo. Realmente, assim, essas primeiras histórias, elas não são histórias interessantes em termos de roteiro. Elas têm o valor histórico delas, né, pelas aparições dos personagens, por fatos importantes na cronologia dos X-Men, mas elas de fato não são histórias muito interessantes, né? Mas isso é mais para quem é fã ou para quem tem curiosidade de conhecer esse período, ver essas primeiras aparições, né? Eu citei a primeira aparição da Lorna Dane. A gente vai ter aqui na edição, no finalzinho da edição 51, a primeira aparição aqui do Eric Scarlatti, né, que vai continuar a sua saga aqui na edição 52. E o Eric Scarlatti, para quem não sabe, é uma identidade criada pelo Ciclope para se infiltrar aqui nesse bando do Magneto e tal. Enfim, uma coisa meio sem pé nem cabeça, mas vamos lá. Aqui, a partir da edição 52, a gente já não vai mais ter o Steranko. A gente vai continuar com os roteiros do Arnold Drake, mas com os desenhos do Don Heck, tá? Então aqui começaram as cartinhas que o Claremont tanto recebia, né? Reclamando dos desenhos e tal. Enfim, Don Heck também não está aqui, na minha humilde opinião, na sua melhor fase. Mas também não ajuda o fato de ele ter que desenhar uniformes como esse aqui do Anjo, enfim. Vou parar de sacanear com o Anjo, mas é porque eu realmente acho muito ridículo esse uniforme. Então a gente vai continuar nessa pegada de histórias mais ou menos e tal, né? E o título bambeando ali. Na edição 53, a gente tem mais curiosidades também. A gente vai ter, de novo, o Arnold Drake, né? Continua ele, mas tentaram trocar o desenhista. E o desenhista, olha, é um tal de Barry Smith, que talvez você conheça por um outro nome artístico que ele ficou mais conhecido. Barry Windsor Smith. Sim, exatamente. Essa foi a única edição, pelo menos que eu saiba, tenha notícia, do Barry desenhando os X-Men. Ou pelo menos nessa primeira fase aqui da revista. Eu sei que ele desenhou histórias do Wolverine e tal, enfim. Talvez ele até tenha desenhado outras histórias do X-Men, eu que não estou lembrado agora. Mas essa aqui foi a primeira, né? Com os X-Men, inclusive, enfrentando o Blastar, que é um inimigo mais clássico do Quarteto Fantástico, né? E o Barry aqui, na minha opinião, ele até tenta simular um pouco do Jack Kirby, né? Assim, mas também não está nos seus melhores momentos aqui. E uma curiosidade em relação a isso, que eu pesquisei, é o seguinte. Roy Thomas deu a oportunidade para o Barry desenhar essa edição, né? A gente sabe que, algum tempo depois, o Barry e o Thomas fizeram parceria novamente para produzir histórias fantásticas e clássicas do Conan o Bárbaro, né? Mas essa talvez tenha sido a primeira colaboração deles. E o Barry, na época, ele não tinha estúdio, ele não morava, né, em Nova York e tal, ele tinha sido expulso do hotel onde ele estava. Então, segundo informações que constam no site da Marvel Database, ele desenhou essa edição em bancos de praça. Então a gente dá um desconto aí para ele, né, se não tiver ficado muito bacana, né, até porque ele depois se tornou um grande desenhista e reconhecido justamente pelo seu detalhismo, né, mas aqui não é o caso. Então a gente vai ter essa edição também meio sem pé nem cabeça, né, dos X-Men contra o Blastar, assim como eles encontram uma explicação esdrúxula para o Blastar aparecer, tem uma explicação mais esdrúxula ainda para o Blastar ir embora e ser derrotado, enfim. A revista continuava bambeando. Aqui temos a volta, né, do nosso, talvez não tão querido, Don Heck. Arnold Drake continua nos roteiros aqui. E a gente vai ter a aparição de outros personagens que se tornaram importantes para os X-Men. A gente vai ter aqui a primeira aparição do Faraó Vivo e do Alex Summers, né, o irmão aqui do Ciclope.
que é justamente quem é capturado pelo faraó vivo. Então aqui a gente vai ter... Não, ainda não é aqui, né? Ele é só capturado, o Ciclope vai lá junto com os X-Men e tal, e também é um negócio meio esquisito, porque esse vilão do faraó vivo, ele é um dos mais esquisitos pra mim, especialmente se for em relação aos mutantes. Mas vamos lá. Na edição 55, as coisas começam a modificar um pouco. Aqui a gente tem, de fato, a estreia do Roy Thomas no roteiro, tá? Mas o Don Heck permanece nos desenhos. Roy Thomas chegou a declarar aqui que ele de fato não sabia o que o Arnold Drake queria fazer com esse faraó vivo aqui, qual era a pegada que ele queria dar. Então ele seguiu a história da maneira que ele achou mais interessante, né? Então a gente vai ter a resolução do confronto aqui dos X-Men com o faraó vivo e tal, e aqui a gente vai ter a revelação do porquê que o Alex foi capturado, né? Que ele de fato é um mutante, né? Isso não tinha sido ainda revelado. Então a gente vai ter esse momento histórico também, né? Alex Summers depois foi um personagem que ao longo dos anos ganhou mais destaque, né? Participou de algumas formações dos X-Men, foi líder do X-Factor, enfim. Né? Então, por isso que eu digo, quem é fã, quem curte ver esses momentos históricos, essa edição é bastante interessante. Seguindo adiante, a gente vai ter a edição 56. E aqui sim o negócio começa a mudar de figura. Só para vocês terem uma ideia, não querendo desmerecer, né? Mas enfim, uma última olhada aqui no desenho do Don Heck, no último desenho que ele produziu para a revista dos X-Men, e o primeiro do Neal Adams. Cara, assim, não tem comparação. E olha que também, na minha humilde opinião, o Neal Adams aqui ainda não está no seu auge, mas ele tinha um traço bastante dinâmico, bastante realista, né? Então fez uma brutal diferença para a revista dos X-Men, né? Fora questões de design, de composição de cenas e tudo mais. Então foi uma mudança da água pro vinho, né? Apesar de a gente continuar com essa trama aqui do faraó vivo e tal, que o Roy Thomas tinha que resolver de alguma forma, pelo menos no quesito desenho, a revista já tinha melhorado bastante, muito embora o Anjo ainda continuasse com esse uniforme chechelento dele. E aqui a gente vai ter a primeira aparição também, olha, do monolito, ou monólito, né, vivo, que é tipo a mutação do faraó vivo, né? Ele absorve a energia do Alex, né, e acaba se transformando nessa criatura no monólito ou monolito vivo. Em seguida, aqui na edição 57, a gente já vai continuar com essa dupla, né, daqui pra frente, Thomas e Neal Adams, e de novo a gente vai ter aqui a Lorna Dane, e vai começar uma saga envolvendo os Sentinelas, tá? Aqui é mais para mostrar como a evolução, né, visual da revista foi se tornando cada vez mais interessante, olha. Realmente, o traço do Neal Adams, ele é muito bonito, mas na época ele realmente tinha um diferencial absurdo perto das outras coisas que estavam sendo publicadas, né? Isso aí é inegável. Então a gente vai ter essa saga aí dos Sentinelas, e na edição 58, mais um momento histórico para os X-Men, né? Cronologicamente falando, e historicamente também, a gente vai ter a estreia do Destrutor, né? Chamado Havok aqui em inglês. O Alex já tinha aparecido, já tinha sido apresentado, já tinha sido revelado como um mutante, mas aqui é a primeira vez que ele aparece de uniforme, né? Um uniforme, inclusive, que foi criado pelo Faraó Vivo para conter a energia dele, né? Então aqui é que está o... Aliás, pelo Faraó Vivo, não, perdão. Aqui a gente já está falando do Larry Trask, que a gente está envolvido com os Sentinelas aqui. Larry Trask, filho do Bolivar Trask, criou os Sentinelas originais. E aqui a gente vai ter uma trama, né, dos Sentinelas sendo reativados e tal. E toda uma reviravolta do Larry sendo descoberto também como um mutante. Tá? Aqui as histórias, mesmo na questão do roteiro, começam a dar uma melhorada. As coisas começam a ficar mais interessantes. Os roteiros começam a ficar um pouco mais trabalhados e tudo mais. E fechando essa edição aqui, a gente vai ter a edição 59 original, né? Com um desfecho dessa saga dos Sentinelas, né? Dessa história, foi 2 ou 3 partes, sobre os Sentinelas, né? O retorno dos Sentinelas. E aqui, mais uma vez, composições de páginas de design do Neal Adams diferenciadas, né? Histórias mais trabalhadas, com roteiros mais interessantes, né? Realmente foi uma grande revolução, e isso deu um impacto nas revistas, tá? Não o suficiente, como a gente vai comentar no próximo vídeo com o final dessa saga, mas deu um impacto interessante nas revistas, sim. As pessoas começaram a comentar, falar sobre os X-Men, falar sobre essas histórias e tal, e aqui realmente a gente tem histórias interessantes, tem histórias bem legais. Inclusive, olha só, pra gente fechar aqui já o vídeo, tem só uma informação interessante que eu achei aqui. Aqui acredito que foi um pequeno equívoco da Salvat, na nossa edição aqui brasileira, porque ele diz aqui, olha, aqui a gente vai ter, na verdade, a primeira aparição do Dr. Caulicus, né, que vai virar o Sauron, que a gente vai comentar no próximo vídeo, mas aqui, olha, no finalzinho a gente tem uma chamada, deixa eu tentar aproximar aqui, dizendo que a seguir teremos o Clube do Inferno. Mas assim, o Clube do Inferno não aparece na próxima edição. E eu fiquei pensando, poxa, será que tem alguma edição aqui entre essa e a próxima e tal, que eu não li ainda, e fui pesquisar.
Aí eu consegui achar na internet uma reprodução desse quadrinho original, da edição original em inglês. Então eu vou botar aqui para vocês, acho que vou tentar espalhar aqui na tela, não sei, eu vou botar aqui do lado. E vocês podem perceber que, na verdade, a chamada original diz que na próxima edição a gente tem o Caulicos, a gente tem o Sauron. Então aqui foi um equívoco na edição brasileira, né? Mas enfim, só uma curiosidade. Pra gente fechar, como é de praxe nessas edições da Salvat, a gente vai ter aqui textos, né? Aqui falando um pouquinho da carreira do Neil Adams. Muito interessante, especialmente se você não conhece a trajetória dele, né? Como é que ele chegou na Marvel e tudo. Tem umas informações bem interessantes sobre a trajetória dele. E no final, uma pequena galeria de arte aqui da Lorna Dane, né, da Polaris e do Destrutor, que são os grandes personagens que são apresentados aqui, né? E também uma pequena recapitulação de toda a trajetória dos Sentinelas. Então, assim, seja pelas histórias, seja pelo momento histórico, seja por esses textos informativos, uma edição interessante para quem é fã dos X-Men. A gente vai ficando por aqui. Se você assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seu comentário, se você já sabia dessas informações, se você achou interessante. Lembrando que no próximo vídeo a gente vai comentar a outra edição. Então, de novo, não esquece, se inscreve aí, ativa o sininho para não perder. E a gente se encontra na próxima resenha.